O Brasil cruza a tênue fronteira na geopolítica entre a neutralidade e um posicionamento a favor de Rússia e China. O que isso pode acarretar para o nosso país? Acompanhe esse vídeo. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt. Já aproveito para que você se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos e eu vou tratar a respeito dessa guinada da chancelaria brasileira, do posicionamento brasileiro com relação à guerra da Ucrânia, à Rússia, à China e os Estados Unidos. O Brasil, já há mais de 100 anos, se pautou por ser neutro. Mesmo ao longo da Guerra Fria, o Brasil era do grupo dos não alinhados, junto com a Iugoslávia e alguns outros países, a antiga Iugoslávia, como um país não alinhado. Nem alinhado aos Estados Unidos, nem alinhado com a União Soviética. E agora nós nos posicionamos. A posição clara do Executivo do Brasil é de um apoio à Rússia e China. Isso trará consequências em breve, porque toda vez que dentro da geopolítica, e não sou eu que estou dizendo, o Clausewitz, quando definiu isso, quando estudou isso ali durante a guerra, França, né, contra a Rússia, e ele estava do lado prussiano, mas ele se alistou para o lado para defender a Rússia, e ele analisou isso. É o grande manual científico que foi produzido no começo do século XIX, que vários organismos militares passaram a estudar Clausewitz. Na Guerra é o livro do Clausewitz. Toda vez que você se posiciona, você agora tem um lado, isso acarretará consequências. Certamente o Brasil não chegará ao ponto de sofrer sanções econômicas e tal, mas haverá um bloqueio para as ações do Brasil no mundo, seja na ONU, órgãos multilaterais, acordos de comércio e tal. Os americanos e europeus vão reagir a esse posicionamento do Brasil, que se iguala aos grandes párias do mundo, né, se colocando ao lado de países ali como o Irã, né, e aí isso terá realmente consequências. Ao longo da Guerra Fria, questões semelhantes ocorreram, como por exemplo o bloqueio a Cuba. Fidel Castro aceitou a instalação de mísseis de médio alcance em Cuba, achando que os americanos não iriam descobrir isso à medida que usavam ali os seus aviões espiões, como o U-2 e assim. Essa foi uma reação dos soviéticos com a instalação de mísseis também ali de médio alcance na Turquia. Então, a OTAN, a boa e velha OTAN, instalando mísseis ali na Turquia direcionados para o território da União Soviética. A União Soviética retalhou, colocando também mísseis de médio alcance em Cuba. E aí nós geramos a crise de mísseis de Cuba, que por muito pouco, se não houvesse uma sanidade entre o Khrushchev e o Kennedy, que eram pessoas que tinham vivido ali a Segunda Guerra, cada um da sua maneira, né? O Khrushchev vinha de uma origem camponesa e tal, mas atuou na Segunda Guerra, e o Kennedy, já de uma família rica, mas ele se alistando, atuou na Marinha, assim, cada um tinha lá, mas eles conheciam os horrores da guerra. E, apesar de falcões americanos, que eram os generais sanguinolentos americanos, querendo um ataque preventivo contra Cuba, e outros comunistas, né, exacerbados na União Soviética, queriam que Khrushchev realmente peitasse os americanos. E Khrushchev, ele tem uma frase, ele manda um bilhete para o Kennedy, onde ele diz: Sr. Kennedy, nós somos homens da guerra. E nós sabemos que o nó da guerra pode chegar
a um ponto de não conseguir mais ser desfeito. Foi uma frase brilhante do Khrushchev que lembra o tal do nó Gordic, né, que só pôde ser desfeito através de uma- um golpe de espada. Né? Então, o Khrushchev tenta cativar o Kennedy, que estava tudo envenenado por aqueles generais falcões, e ele fala: olha, não vamos esticar o nó da guerra até o ponto que isso não pode. Então. E o Brasil se insere, então, de uma maneira obtusa. Ele não está na Europa, ele não tem nenhum poderio militar, porque para você negociar, para você ter algum respaldo às potências, isso é estudado pelo Clausewitz, você tem que ter também uma potência militar a seu serviço. Você tem que ter grande extensão territorial, população, você tem que ter uma capacidade financeira e você tem que ter uma capacidade militar. E também tem o lado psicossocial, mas principalmente o lado militar. Então, todas as potências, desde o Império Romano, todos aquilo que a história mostra, eles sempre tiveram, se eles foram potência, ele também. E o Brasil parece muito parecido com aquele filme O Rato que Ruge, porque ele se coloca agora palpitando com relação à Ucrânia, sem ter qualquer conhecimento com realmente a relação que a Ucrânia sempre teve historicamente com a Rússia. É um grande palpite, mas é uma bravata que custará caro ao Brasil. Porque a partir do momento em que você sai da neutralidade e você explicitamente, com o chefe de Estado brasileiro, colocando, dando recados aos Estados Unidos e se colocando ali muito firme, né, do lado de Rússia e China, isso terá consequências. É uma triste constatação, mas dentro da história nós temos vários exemplos de onde um posicionamento de um país, podemos ter a Líbia ajudando a Itália que era uma colônia praticamente ali da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, a própria Turquia na Primeira Guerra Mundial, também do lado oposto, a Argentina também do lado errado ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então o que fica aqui para vocês, agradeço para quem assistiu o vídeo até esse momento, se inscrevam para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam aqui no canal e vamos comentar ainda muito sobre os desdobramentos dessa decisão nefasta da diplomacia brasileira.